Boa noite, meus amados irmãos, queridos, que estão a nos assistir através desse vídeo. Toda a paz de Deus e a graça de Jesus esteja com todos vocês. Nós queremos nessa noite trazer para a nossa meditação e exposição da Palavra de Deus o texto do Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 1 a 11. Então, abra sua Bíblia para acompanhar a leitura desse texto. Deixe a Bíblia aberta. Nós vamos usar esse texto para a nossa exposição nesta noite. Então, abra sua Bíblia, João, capítulo 13, versos de 1 a 11. Assim encontramos registrado nas Sagradas Escrituras. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este e o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Que o Senhor nos ajude a expor com fidelidade a sua palavra nesta noite. Amados, nós temos um dos relatos mais importantes do Evangelho. É o que nós encontramos registrado no Evangelho de João, segundo João escreveu, nos capítulos 13 a 17. E é interessante que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram estes momentos. Embora com algumas divergências nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Marcos, Mateus e Lucas, o que nos chama a atenção é a quantidade de textos dedicados a este episódio. Se não, vejamos. Mateus dedica apenas 10 versículos. No capítulo 26 de Mateus, os versos 21 a 30, nós encontramos este relato. Marcos apresenta já um pouco mais, 14 versículos. Está no capítulo 14, de 18 a 31 do Evangelho de Marcos. E Lucas, mais detalhista, chega a 24 versículos, capítulo 22, os versos 15 a 38. O fato é que nós não sabemos os motivos que levaram os evangelistas a serem tão concisos em seus registros, enquanto João, em 5 capítulos, dedica ao episódio 154 versículos. Então vejam a importância deste texto para João, e reserva aí a boa parte do seu texto, 5 capítulos, para tratar deste episódio. Em suma, nós podemos ver que João, a inspiração dele foi de tal ordem que o diálogo, de pouco tempo, aproximadamente 3 e 6 horas, de Jesus com seus discípulos, ocupou praticamente 25% do Evangelho de João. E ele, portanto, esse Evangelho se propôs a mostrar
os 3 anos do ministério de Jesus, ele dedica 5 capítulos, o 25%, para relatar, nos mostrar essa conversa, esse diálogo de Jesus com seus discípulos naquela noite. Portanto, isso nos faz detectar ou constatar a importância que João, o apóstolo, chamado e conhecido o apóstolo do amor, dedicou àquela última conversa que tiveram com o Mestre Jesus antes da sua crucificação. Então, de posse de tal constatação e da importância desse texto, nós vamos dedicar alguns domingos para expor esses capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Este inspirado texto das Sagradas Escrituras, o que é que ele nos tem a ensinar? Lembre-se que nós já expomos João do capítulo 1 ao 6, depois nós paramos por conta da pandemia e fizemos várias exposições em outros textos da Bíblia. Depois expusemos 2 domingos seguidos sobre as parábolas do reino de Jesus. João não trata de parábolas, então nós vimos em Mateus capítulo 13. E agora retornamos a João para expor, aprender, ver lições desse texto do capítulo 13 ao 17 de João, onde ele registra a conversa com Jesus. Daí eu dei o título para essas nossas mensagens, todas elas vão receber esse título, Em Conversa com Jesus. Nós vamos ver essa conversa com Jesus, no capítulo 13, versículos 1 a 11. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, obrigado pelo Teu cuidado conosco, obrigado pela preservação da Tua palavra, Tua revelação para nós, um texto tão belíssimo, de tanta erudição que João escreve para nós, um texto que traz ensinamentos vindos de Ti para nós, que nós possamos, na dependência, na iluminação, na instrumentalidade do Espírito Santo, observar lições desse texto e aplicá-los à nossa vida, para sermos edificados. E tudo isso nós fazemos de maneira que glorifique o Teu nome. Nós Te oramos e Te pedimos que isso seja real em nossas vidas, em o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, queridos, com a sua Bíblia aberta aí, vamos acompanhar algumas lições desse texto para nós. Primeiro eu quero destacar os versículos 1 a 5 da seguinte forma: em conversa com Jesus, humildade singular é o que nós encontramos aqui. Se não, releiamos os versículos 1 a 5 de João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Vejamos que nós encontramos nestes versículos 2 verdades. A primeira aponta para o que Jesus sabia, muito claramente, e a segunda para o que Jesus fez. Então vamos tentar compreender essa verdade e ver que essa conversa com Jesus nos faz perceber a humildade singular de Jesus e o ensinamento dele para nós com essa humildade singular. Se não, vejamos, atentemos para o que Jesus sabia. Os versos 1 a 3 destacam isso para nós. Ele sabia que a sua hora havia chegado, diz aí muito claramente o versículo 1, sabendo Jesus que era chegado a sua hora. Ou seja, ele sabia que a sua hora tinha chegado e por isso que ele cumpriu cabalmente
tudo aquilo que o Pai traçou para ele como sua vontade. Podíamos entender na nossa linguagem, Jesus, portanto, cumpriu a agenda traçada pelo Pai. E se você recordar um pouco no Evangelho de João, há vários momentos que João resiste a Jesus Cristo, dizendo, ainda não chegou a minha hora. Por exemplo, capítulo 2, versículo 4, ele diz lá para Maria, né? Na festa, né, de casamento lá em Caná, ele diz lá, a minha hora ainda não chegou. Capítulo 2, versículo 4. No capítulo 7, versículo 30, os guardas não puderam prendê-lo, pois a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo 8, verso 20, diz lá, e ninguém o prendeu no templo, porque a sua hora ainda não havia chegado. E no capítulo 12, verso 23, quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, aí ele anunciou, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Nós estamos aqui nesse texto na última semana de vida, né, de Jesus enquanto homem na terra. Provavelmente aqui, essa noite, né, que ele se reúne para celebrar a Páscoa com seus discípulos, lá no cenáculo, é a última noite de Jesus antes da crucificação. E é nessa noite que ele passa esse tempo, como nós dissemos, aproximadamente entre 3 e 6 horas, conversando com seus discípulos. Ou seja, note que o versículo 1 diz, na festa da Páscoa, João coloca muito claramente aí, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Entendamos o seguinte, por que esse momento de Páscoa é o momento que Jesus, né, seguindo a agenda do Pai, podemos dizer assim, ele está lá para cumprir cabalmente toda a sua missão. Lembre-se que a festa da Páscoa era muita gente em Jerusalém. Então Jerusalém estava com as ruas abarrotadas, lotadas de pessoas, né, caminhando para lá e para cá. As que estavam em outras cidades, em outros locais, vinham para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então cada família já devia ter preparado, né, o cordeiro, né, imolar o cordeiro para celebrar a Páscoa, cumprindo aquilo que o Senhor deixou como ordem, como mandamento para os judeus fazerem, né, para lembrar lá a saída do Egito. Então, estava tudo pronto. Então, nós podemos entender que aí, pelo menos 2 razões que levaram Jesus a escolher, né, essa data. Em primeiro lugar, o Cordeiro da Páscoa, né, era o símbolo mais vívido do tipo de Cristo em toda a Bíblia. Era o Cordeiro da Páscoa. A sua morte seria pública. Todos iriam ver a morte de Jesus, a sua crucificação. A Páscoa era a festa, né, que todo o povo se reunia em Jerusalém. Então, a morte sendo pública, Deus, portanto, libertou o seu povo com o sangue do Cordeiro. E é isso que Jesus está pronto para fazer, não é? Daqui a poucas horas, depois dessa conversa com seus discípulos. Ele sabia também que seria traído por Judas Iscariotes. Versículo 2 diz isso claramente para nós. Ele nunca esteve enganado acerca de Judas. Nunca. Não é? Desde o início sabia que Judas haveria de traí-lo. Agora notem, esse Judas, não é mencionado 8 vezes no Evangelho de João. Lucas, mais precisamente, no capítulo 22, versículo 3, diz que Satanás havia entrado em Judas e lhe dera a inspiração para o processo que terminava, o que terminaria na prisão e crucificação de Jesus. Jesus, portanto, a saber algo assim, ele poderia muito bem ter entrado numa amargura, num ressentimento, num ódio para com os homens, tendo Judas como representante, mas o que é que nós vemos? Pelo contrário, isso inflamou mais amor do que nunca no coração de Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe havia confiado, Então, note que, mesmo nessa hora mais angustiante de sua humilhação, Jesus sabia quem era, de onde vinha e o que faria e para onde retornaria. Então, não era, portanto, uma vítima indefesa, não era um Marte, como alguns querem colocar. Não, Jesus não era Marte. Jesus era o Redentor que cumpriu plenamente o projeto do Pai. É por isso que o próprio João
coloca na voz de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o Redentor de todos aqueles que creem. Então o texto diz aí, né, que os amou até ao fim. Isso, portanto, é o que Jesus sabia que de quem ele vinha, sabia o que estava fazendo, sabia para onde ia, sabia que amava os seus discípulos, sabia que ia ser traído por Judas. Em meio a tudo isso, observe o que Jesus fez. Versículos 1, amou os seus discípulos até o fim. Versículo 4, levantou-se, tomou lá uma toalha, tirou a roupa de cima, ou seja, espécie de um manto, né, que ele vestia, tirou, pegou uma toalha, uma espécie de uma toalha avental, colocou ao redor da cintura, tomou uma bacia, colocou água e lavou os pés dos discípulos. É isso que ele fez. Agora entenda, queridos, João nos informa duas atitudes de Jesus, atitudes sublimes e gloriosas. Primeiro, ele amou os seus discípulos com amor perseverante, mesmo sabendo que os seus discípulos o abandonariam, mesmo sabendo que eles iam embora daqui a pouco tempo, vergonhosamente, mesmo que sabendo que Judas o trairia, mesmo sabendo que Pedro o negaria, né, e que os outros se dispersariam, Jesus amou seus discípulos até o fim. Jesus amou-os ao ponto de deixar sua glória, não é? E entrar no mundo, fazer-se carne, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, a carregar sobre o seu corpo, né, o madeiro, os nossos pecados e morrer por nós em uma rude cruz. Este é o amor intenso, imenso e infinito de Jesus por nós. É isso que ele fez. Fez pelos seus discípulos e fez por nós. Queridos, o amor de Jesus excede todo o entendimento e toda a nossa possibilidade de descrever. Ainda que no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, nós tenhamos, né, o texto clássico do amor de Deus em Jesus por nós, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito para morrer pela humanidade, morrer por aqueles que ele tinha elegido desde a fundação do mundo. Essa demonstração de amor, Paulo escreve aos Romanos, e lá no capítulo 5, verso 8, e diz que ninguém tem maior amor do que este. Ou seja, aí está a demonstração do amor de Deus por nós em Jesus. E ele fez isso até o fim. Com esse ato, né, de Jesus, ele de demonstrar esse amor, tem outra coisa que ele fez. Ele lavou os pés dos seus discípulos com humildade sincera. Versos 4 e 5 diz isso para nós. Ou seja, com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implicam orgulho, mas humildade. Ele sabia que era o Rei dos Reis, mas ele demonstra agora humildade. Ele sabia quem era, sabia de onde tinha vindo, para onde estava indo, sabia da sua origem, do seu destino, sabia que era o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo, sabia que o Pai lhe confiou tudo em suas mãos, sabia que era o soberano do universo, aquele que tem o livro da história nas mãos, que pôde abrir o livro com os 7 selos. Toda a história da humanidade está nas mãos de Jesus, mas diante de tudo isso, ele poderia, portanto, gloriar-se. Eu tenho privilégio, mas o que é que ele faz? Ele demonstra humildade. A humildade de Jesus não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. Ou seja, esse ser humano, né, que é o soberano do universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Sabe o que isso significa, queridos? O contexto de lavar os pés era algo muito comum à época lá de Jesus. Sempre que se chegava a uma casa, né, para um jantar, que era o costume deles,
a entrada da casa, onde estava posta a mesa lá com o banquete, tinha sempre um vaso com água e uma bacia e uma toalha. Por quê? Naquela época eles andavam a pé, né? Ou eles usavam sandálias, né? Que eram uma espécie de um pedaço de couro, né? Um solado e umas tiras presas ao solado que amarravam na perna, na canela. Eles andavam pelo chão empoeirado, né? Das cidades de Jerusalém. Lembre-se que eles tinham vindo de Betânia até Jerusalém. Então, fatalmente, esses discípulos estavam com os pés sujos, né? De poeira. Então, o costume era chegar na casa, havia um escravo, não é? Talvez o escravo mais de nível mais baixo da casa, era esse que fazia esse serviço de pegar a água, botar na bacia e lavar os pés dos convidados para aquele jantar. Então, esse é o contexto que Jesus, então, faz esse serviço desse escravo mais humilde, né? O menor escravo da casa. Jesus faz esse trabalho com seus discípulos. Isso significa, nós podemos entender, que Jesus repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Jesus mostra que no reino de Deus, maior é o que serve. Entendo que todos os discípulos sabiam disso, era prática deles, mas nenhum deles teve a iniciativa de pegar aquela água, com aquela bacia, e lavar os pés uns dos outros e do seu mestre. Nenhum. Isso demonstra o orgulho dos discípulos. Jesus Cristo, portanto, ensina a humildade. Se nós formos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 24, que trata desse mesmo momento, né, a última ceia, Lucas nos dá, né, nos faz entender a frase trágica que estavam lá. Lucas diz o seguinte: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Observem, em meio a esse momento que estavam lá para ceiar com Jesus, ainda estavam se preocupando, discutindo quem era o maior entre eles. Lucas 22, 24 mostra isso. Ou seja, até na última comida que celebraram juntos, com a cruz bem diante dos olhos deles, isso vai acontecer algumas horas depois, né? A prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus, eles continuavam discutindo questões de precedência de quem ficar maior ou menor e questão de prestígios. Nós precisamos muito dessa lição de Jesus ainda hoje, queridos. Temos hoje pessoas na igreja, mas poucos servos. Nós nos acostumamos ao nosso tempo de ir à igreja para ser servido. Sentar-se no banco que está limpo, adentrar num santuário que foi limpo, está bem asseado, ter um som com uma boa qualidade, ter uma boa música, ter uma boa exposição da mensagem, depois ir para casa. E Jesus Cristo está ensinando, com esse gesto de humildade, ensinou o tempo todo que no reino de Deus nós precisamos de servos. Nós temos na igreja muitos querendo ser servidos, mas poucos prontos a servir. O que Jesus teve em mente não foi um rito externo de o lava-pés, mas uma atitude interna de humildade e vontade de servir. É essa lição que nós encontramos nesses versículos de 1 a 5 do capítulo 13 de João. Atente agora para os versículos 6 a 11. Em conversa com Jesus, a eficácia da salvação e santificação diária. Esses versículos 6 a 11 nos faz pensar, meditar sobre esse tema pequeno, menor dentro do tema maior, em conversa com Jesus. Ou seja, em conversa com Jesus, os versículos 6 a 11 nos mostram que a salvação é eficaz e que a santificação diária é necessária e eficaz também. Se não, vejamos, desde o versículo 6 em diante. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim?
Respondeu Jesus: o que eu faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Observe que diz que o texto agora chega a esse diálogo, essa conversa mais particular de Jesus e Pedro. E aqui nós podemos enxergar, compreender três aspectos que merecem destaque. Quais são? A perplexidade de Pedro diante do ato de Jesus, a incompreensão de Pedro do que Jesus estava fazendo e depois a súplica de Pedro. Então vamos analisar cada um destacadamente. Observe que, em primeiro lugar, Pedro está perplexo. No versículo 6, a parte B, Pedro faz uma pergunta: Senhor, tu vem me lavar os pés? O Senhor vai lavar os meus pés? Notem, lembre-se que no contexto, quem faria isso, quem devia fazer, era o escravo da casa. Ou seja, não, o meu mestre, o meu Senhor, não pode lavar meus pés. É isso que Pedro está dizendo. Eu não vou permitir que o Senhor, o meu Senhor, se rebaixe à qualidade de um escravo. Não, eu não vou permitir isso. Agora notem que Pedro está perplexo. Pedro não entende o que Jesus está fazendo. Ele vê, mas não compreende. Ou seja, ao mesmo tempo ele chama Jesus de Senhor, mas faz a pergunta: vai me lavar os pés? Ou seja, Pedro errou quanto ao estado de humilhação de Cristo. Por quê? Ele errou por conta do significado do ato realizado por Jesus. Ele pensou no ato literal, que era a atribuição de um escravo. Jesus estava apontando para algo mais profundo, ou seja, uma purificação espiritual. O que é que isso dá para a gente entender? A linguagem de Jesus aqui é a mesma do capítulo 3. Lembra-se quando ele disse lá, sobre o nascimento espiritual, que Nicodemos ficou sem entender. Depois, no capítulo 4, ele fala com aquela mulher e fala de uma água espiritual. Aí, no capítulo 6, ele fala do pão, o pão espiritual. Agora ele fala de uma limpeza espiritual, ou seja, de uma purificação. Vejam que, em segundo lugar, Pedro fica sem saber. Está perplexo diante da situação e agora não compreende o que Jesus está fazendo. Então, Jesus responde a Pedro que a sua ação só seria compreendida por ele mais tarde. O que é que isso quer dizer? Pedro não estava nesse momento alcançando o significado espiritual do gesto de Jesus. Via apenas como um ato físico, literal, de lavar os pés. Ou seja, um serviço incompatível para a grandeza do seu mestre, do seu Senhor, que era Jesus. Mas Pedro precisava entender, o que era ser lavado por Cristo. Jesus não estava falando sobre uma lavagem física, como nós dissemos, mas espiritual. Quem foi lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, se isso não aconteceu, não tem parte com ele. Observe 1 Coríntios, acompanhe a leitura, deixe marcada aí sua Bíblia, em João 13, e vamos ver 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, 11, Paulo está tratando lá a questão com os coríntios, e Paulo vai dizer o que eles foram, e no versículo 11, Paulo diz: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E se você olhar os versículos anteriores, especialmente os versículos 9 e 10, Paulo vai discorrer daqueles que não têm
essa purificação e que, portanto, estão condenados, né, a ficar fora do reino de Deus. Aí Paulo diz, vocês, Coríntios, alguns de vocês foram assim, mas passaram pela lavagem espiritual, foram santificados, foram purificados, justificados, não é? Na lavagem do sangue do Cordeiro. Ou seja, precisamos entender por que Pedro ficou assim pensando. William Hendricks diz o seguinte a respeito dessa passagem. Diz que Pedro, a menos que por meio de minha obra completa de humilhação, da qual essa lavagem de pés é apenas parte, eu o limpar de seus pecados, você não participará comigo dos frutos do meu mérito redentor. Ou seja, Pedro, a menos que eu não cumpra essa minha obra completa de humilhação e eu não limpar dos seus pecados, você não participará comigo dos frutos do meu mérito redentor. Ou seja, eu não serei seu redentor, Pedro, se eu não purificar você. É isso que Jesus está dizendo, é isso que William Hendricks, com muita propriedade, traz esse clarear dessa passagem para nós. E note que Jesus Cristo diz isso, e ele observa, né? Vós estáis limpos, mas não todos. Porque Jesus sabia que Judas não estava limpo, ou seja, ele não tinha sido transformado, não tinha sido purificado, ainda que andou com Jesus os 3 anos, ainda que provavelmente saiu para fazer aquele projeto missionário, né, de 2 em 2, ainda que assistiu a todos os atos de Jesus, de ensino, de milagres, de confronto, mas Judas não tinha sido purificado, como diz Jesus. Vós está limpo, mas não todos. Ou seja, há um de vós que não foi purificado. E, em terceiro lugar, a súplica de Pedro, né, nos versículos 9 a 11. Pedro pula de um extremo ao outro. Normal na vida de Pedro, né? Muito normal na personalidade de Pedro. Isso é uma marca de Pedro, pular de um lado para outro rapidamente. Então, ele não apenas quer que seus pés sejam lavados, mas pede um banho completo. Não é? É isso que diz o verso 8, 9. Né? Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Coisa de Pedro, né? Então, Jesus responde que isso não era necessário. Não é? Ou seja, porque o banho, aqui símbolo da salvação, já havia acontecido. Pedro precisava agora de purificação, o símbolo da santificação. Ou seja, necessitava entender que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, ou seja, não precisa passar por esse processo de purificação e de santificação diária. Note, queridos, apenas um destaque. A palavra grega lavar, nos versículos 5 a 6, versículo 8, versículo 12, depois versículo 14, é a palavra que significa lavar uma parte do corpo. Então, por isso que é lavar os pés, né? A palavra que aparece lá, lipto, significa lavar uma parte do corpo. Mas a palavra grega que aparece aí no versículo 10, né? Banhar, né? O banho ou lavar também pode ser traduzido assim, é a outra palavra, luo, que significa lavar o corpo completamente. Jesus Cristo está dizendo, olha Pedro, você precisa lavar só os pés, porque o corpo já foi lavado completamente, no sinal, um símbolo da salvação é o corpo lavado completamente. Um símbolo da purificação, da santificação, é lavar os pés. Ou seja, a distinção é importante, porque Jesus estava ensinando aos discípulos a importância de uma caminhada santa. Quando um pecador confia em Jesus, ele é banhado completamente, seus pecados são perdoados. Nós lemos lá em 1 Coríntios 6, você pode ler depois do versículo 9 a 11. Tito diz a mesma coisa no capítulo 3, versos 3 a 7. Ou seja, a regeneração acontece nesse banho completo. E o escritor da carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo joga fora os pecados e não se esquece mais deles. Nós vimos
domingo passado, nossa exposição em Miqueias, que Deus é um Deus misericordioso, um dos atributos de Deus, né? A sua misericórdia. E ele age assim e pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar, para não mais se lembrar deles. Ou seja, é isso que o escritor de Hebreus, capítulo 10, verso 17, deixa muito claro. Queridos, mas nós precisamos entender que estamos nesse mundo, um mundo caído, um mundo que é contaminado e contaminador. E nós, enquanto crentes, discípulos de Jesus, somos também contaminados e precisamos ser purificados. Ou seja, nós não precisamos de uma nova justificação, já o fomos, mas precisamos de uma constante purificação. Ou seja, esse é o processo de santificação que nós precisamos diariamente. F. Bruce, um estudioso, né, do Novo Testamento, diz o seguinte: o banho é uma referência ao cancelamento inicial do pecado e à purificação da culpa, que é recebida na regeneração. Enquanto a repetida lavagem dos pés corresponde à remoção regular da impureza incidental da consciência por meio da confissão dos pecados a Deus e de uma vida de acordo com a sua palavra. Ou seja, o que Bruce está dizendo é que a lavagem, né? Ou seja, o banho completo, se refere à nossa regeneração, à libertação da culpa do pecado. E a lavagem dos pés, simbólico, representa, portanto, essa remoção regular das impurezas da consciência por meio da confissão de pecados. E é isso que a Escritura diz para nós. Em 1 João, o mesmo João escreve, não é? A sua carta e coloca lá no capítulo 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, esse seria simbolicamente esse processo, esse ato de lavar os pés diariamente. Purificação, processo de santificação. Pedro, portanto, precisava entender que os salvos necessitam de contínua purificação. Nós precisamos ser lavados continuamente, purificados das nossas impurezas. O mesmo sangue que nos lavou em nossa conversão, nos purifica agora, diariamente, em nossa santificação. E o que é que isso traz para nós? É só lembrar um pouco o que acontecia lá com o sacerdote no Antigo Testamento, né? Ele tomava o banho por inteiro para ir participar lá do processo de entrega dos pecados do povo. Né? Era um rito realizado uma só vez, tomava o banho completo. Mas, no entanto, era normal que ele se contaminasse, né, enquanto exercia o seu ministério diário. O que é que acontecia então? Ele precisava lavar as mãos e os pés na bacia de bronze que ficava lá no átrio. Né? Êxodo 30, 18 a 21, você pode comprovar isso que eu estou relatando. Então, só depois disso é que ele podia entrar no santuário para cuidar das lâmpadas, comer o pão da propiciação e queimar o incenso. Queridos, esse relato de João, nessa primeira parte dessa em conversa com Jesus, nos faz compreender estes aspectos que nós ressaltamos. Primeiro, em conversa com Jesus, para entender essa humildade de Jesus que nos ensina a também agirmos assim. E depois, no segundo momento, né, os versículos 6 a 11, em conversa com Jesus, demonstra a eficácia da salvação de Jesus e a necessidade da santificação diária. Eu quero concluir com algumas aplicações para nós nessa noite. Atentem. Primeira aplicação. O amor de Cristo para com pecadores é a própria essência do Evangelho. Nós que já viemos e que já cremos nele, nós que já viemos a ele e cremos, devemos continuar andando com ele.
Isso é o que nós enxergamos à leitura desse texto. Quando Jesus Cristo está nos seus momentos finais, sabe que vai ser traído, sabe que vai ser abandonado, mas ele continua amando os seus. Ele continua nos amando. Então nós que já cremos, nós que já fomos a Jesus pela a impulsão, né, e a vida do Espírito Santo em nós, nos fez ir a Jesus e tê-lo como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Devemos, portanto, andar com Ele diariamente, passando por esse processo de purificação. Segunda, Judas nos serve de alerta. Um alerta sobre o perigo de seguir a Jesus sem nos entregarmos completamente ao senhorio dele. Judas seguiu Jesus durante 3 anos, mas não se entregou completamente ao senhorio de Jesus. Judas nos mostra que alguém pode declarar que tem experiência com Jesus e, na verdade, é um terrível hipócrita. Judas nos mostra que apenas conhecimento intelectual é inútil. Devemos orar diariamente, queridos, para que o nosso cristianismo seja verdadeiro, sincero e puro. É a segunda aplicação que eu faço desse texto. Judas é como um farol que nos alerta sobre o perigo de andarmos com Jesus sem o termos como Senhor. Do perigo de andarmos com Jesus de maneira hipócrita, sem uma experiência diária de purificação com o Senhor. Terceira aplicação para nós. Entendamos que mesmo estando bem em nossa vida espiritual, às vezes não vamos compreender a maneira de Jesus lidar conosco. O porquê de muitas providências nos deixará perplexos, admirados, assim como o lava-pés causou perplexidade em Pedro. Note, nós estamos bem espiritualmente, caminhamos com a vida de oração, de leitura da palavra, tentamos seguir a vontade do Senhor, mas às vezes Ele lida conosco, né? E nos surpreende com aquilo que nós nem esperávamos. Paulo é um exemplo disso. Várias vezes Paulo estava bem, anunciando o Evangelho, daqui a pouco vem uma perseguição a Paulo, uma prisão a Paulo, uma mudança de planos de Paulo. E Paulo não queria, mas entendeu que isso é a direção de Deus. Essa é a maneira que nós precisamos entender como o Senhor age. E sabe por quê? Ele é Senhor. E, portanto, Ele pode agir como Ele quiser, na hora que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Quarta aplicação. A lição clara deste ato de Jesus é a humildade. Queridos, preste atenção nessa aplicação para nós. Nenhum pecado é tão ofensivo à nossa alma como é o orgulho. E às vezes esse pecado do orgulho é o que nós entendemos, né, e lemos recentemente um livro, e junto com a minha esposa, né, Pecados Intocáveis. O orgulho é um deles. Está lá guardado. Eu não quero tocar. Ele é intocável para mim. É tão bom eu sei me sentir orgulhoso que eu nem quero tocar nele. Esse é um pecado ofensivo demais para a nossa alma. A humildade é o contrário disso. Nenhuma virtude é tão recomendada como a humildade. E nós podemos constatar textos da palavra que nos leva a isso. 1 Pedro 5,5 diz: cingivos de toda a humildade. Lucas 18,14 diz: o que se humilha será exaltado. E um texto clássico de Paulo para nós, Filipenses 2, de 5 a 8, que fala de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não levou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se tornando homem, e veio e habitou entre nós, se encarnou entre nós, e foi a morte de cruz. Isso é exemplo de humildade para nós. Em vez de orgulho, precisamos ser ou ter humildade. Quinta aplicação para nós. Aprendamos que todos precisamos ser lavados por Cristo. Note que ele diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nenhuma pessoa será salva
a menos que seus pecados sejam lavados no precioso sangue de Cristo. Somente aqueles que realmente creem nele são realmente lavados. É isso que o texto nos mostrou, queridos. Como nós precisamos aplicar isso para as nossas vidas. Saber que nós só seremos e estamos sendo salvos se formos lavados pelo sangue de Jesus. E só acontece isso naqueles que creem em Jesus. Sexta aplicação. Aprendamos que, mesmo que já fomos lavados, perdoados, necessitamos diariamente do sangue de Cristo para sermos purificados. Não há um dia sequer em nossas vidas que não cometamos falhas e pequenos erros em pequenas coisas. Ou seja, pecamos. É por isso que nós necessitamos da misericórdia do nosso Senhor. Todos os dias. Todos os dias. E é por isso que Jeremias, na sua lamentação, escreve: se não fosse a sua misericórdia, nós seríamos consumidos. Porque nós todos os dias falhamos em pequenas coisas. Erramos em pequenas coisas. Ou seja, pecamos. Finalmente, a última aplicação para nós nessa noite. Estejamos atentos a nós mesmos e certos de que não somos falsos discípulos. O discípulo de Jesus tem prazer em ser lavado os seus pés, simbolicamente ser purificado, passar por esse processo de santificação diária. Isso seja real em nossas vidas. Isso seja constante em nossas vidas. Sermos purificados, lavados, santificados pelo nosso Senhor a cada dia. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por poder estar expondo a Tua palavra com alegria, com um coração ardente, porque a Tua palavra nos faz isso. Senhor, que nós tenhamos entendido nessa noite a viver em humildade, Senhor. Abandonar o orgulho. Nós não somos nada diante de Ti, Senhor. O nosso Mestre, o Senhor do universo, aquele que tem os livros da história na mão, aquele que governa todo o universo, humilhou-se de tal forma que demonstrou amor pelos seus até o fim. Ó Pai Santo, que nós também tenhamos esse exemplo para nós a cada dia de andarmos com humildade. Também, Senhor, nos faz buscarmos ser purificados a cada dia pelo sangue de Jesus. Andarmos em santidade a cada dia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos dê condições, nos impulsione, nos inquiete para buscarmos viver em santidade a cada dia. Nós te pedimos que essa palavra esteja conosco durante essa semana toda, nos incomodando, nos fazendo pensar sobre esta necessidade de sermos discípulos autênticos, não fingidos, não hipócritas, mas discípulos que se purificam todos os dias aos pés do Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Recebam a bênção dos apóstolos nesse instante. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.